A gente vive a vida com expectativas. Às vezes até tentando eliminar as expectativas para não ter frustração. Eu lembro que quando eu fazia a prova, e eu precisava ter uma nota boa, o que eu fazia? Eu ficava assim, vamos dizer que eu fiz a prova e achei que era um 8, tirei um 8. Mas o que eu fazia? O que vocês fazem às vezes? A gente baixa a expectativa, né? A gente fala assim, não, eu acho que eu tirei um 6. A gente quer tirar a expectativa. A gente fica fazendo um trabalho de, deixa eu eliminar essa expectativa do 8, porque se vier uma nota pior, eu psicologicamente eu lidei melhor com a minha frustração. Mas o fato é que a gente carrega isso o tempo inteiro. Ainda que a nossa expectativa escatológica esteja muito clara, nossa vida, o nosso futuro está garantido com o Senhor, nosso destino é o céu, nosso corpo vai ser glorificado, a nossa vida não é daqui, tudo vai acabar, mas eu tenho a minha segunda-feira que constantemente me lembra que os meus planos ficam sendo frustrados, que minhas expectativas caem. E eu tive uma experiência agora que me fez lembrar bem sobre isso, mas depois eu conto ela. Só fazer uma figura aqui sobre as expectativas, né, que me fizeram pensar. Expectativa, né? O que é expectativa? É um desejo, uma esperança, você está esperando alguma coisa. Quando aquilo não se conclui, quando aquilo não é efetivado, a primeira coisa é frustração. Não deu. Bateu na trave. Dá uma frustração. Aí depois da frustração, vem tristeza. Sabe aquela melancolia? Vem a tristeza, você fica amuado, fica, fica remoendo aquilo. Uma tristeza. E aí, às vezes, aquela tristeza se transforma em culpa. Porque você fala assim, não deu certo porque eu vacilei, eu não performei o que podia ter performado. Então, às vezes, a gente fica seguindo esse padrão. Expectativa, frustração, tristeza e culpa. Olha o que aconteceu comigo. Estava eu num torneio de tênis. Eu sou um pouquinho competitivo só. Não muito, mas só um pouco. E fui jogar um torneio de dupla. Não gosto de dupla, não sei jogar dupla. Fui lá jogar dupla. E me inscrevi no torneio, um amigo que me chamou, ele insistiu, vamos. Falei, não gosto, não quero, não sei, vamos. Quando você vai, você pensa, agora que eu quero ganhar. E aí o primeiro desafio era a gente ia jogar com uma dupla mais fraca que a gente. Dava para ganhar, tranquilo. E aí então fomos para o combate. Você joga, tenta. Qual foi o resultado? Perdi. Quem foi o culpado? Eu. A dupla perdeu por minha causa. Eu joguei muito mal. Então, expectativa, vencer. Realidade, perdi. Frustração. É uma bobagem, gente. É um torneio que não vale absolutamente nada. Frustração. Depois, tristeza. Melancolia. Poxa vida, perdi. Depois, culpa. Perdi por minha causa. Irmãos, por que eu estou dando esse exemplo antes de começar aqui a ler os textos que a gente vai compartilhar? Porque quando eu comecei a pensar nisso, e sendo uma coisa absolutamente banal e trivial, isso espelha toda a nossa vida. Na nossa vida sempre acontece coisas assim. E nós criamos expectativas. Eu vejo a família do Henrique, quanta oração de conversão de esposa por marido, quanta oração de marido por esposa. Quantos aqui com uma expectativa intensa de filhos crentes?
Quero que meu filho tenha experiência com Deus, que meus filhos sejam de Deus. Quantas expectativas temos de que nossos filhos performem melhor que nós na vida profissional, que tenham seus negócios? Quantas expectativas nós temos, às vezes, nos nossos estudos, no nosso futuro, para onde vamos, o que vamos fazer? Quantas expectativas de uma família sendo encaminhada, um casamento? Quantos sonhos ficam sendo colocados ali? A palavra fala que a esperança que se adia faz adoecer o coração. E quanto coração adoecido, porque as expectativas estão ali, mas o projeto não avança e não chega. E aí a gente vai carregando frustração, tristeza, e cada um tem uma maneira de ir escapando aí para poder aliviar essa tensão. Mas o fato é que a nossa vida é assim, irmãos. Nas pequenas coisas, nas grandes coisas, cada um tem o seu desafio de estudo, de trabalho, de família, mas definitivamente o esporte imita a vida imita o esporte, e essa é a nossa dinâmica. Então, essa introdução, né, as expectativas escatológicas, mas nós temos a nossa segunda-feira com expectativas, expectativas na igreja, expectativas no reino, expectativa no mover de Deus, expectativa de crescimento, expectativas e expectativas. Boa parte delas frustradas, boa parte delas atrasadas, boa parte delas erradas, uma parte delas concluídas, aí dá aquela alegrinha, estamos dentro, está legal. Só para a próxima vez, e às vezes, vir. Uma vez eu estava conversando com um irmão, ele me falou assim, eu tenho tanto tempo de convertido, até que o início da minha conversão, eu achei que a minha vida, o meu destino seria, porque até aqui eu fui muito bem, então eu achei que o meu futuro, eu ia crescer muito em Deus, mas eu estou há anos estagnado, parei, eu tinha uma expectativa aqui de uma outra vida, e quando eu passei anos e anos, eu estou aqui parado. Frustração, tristeza e culpa. Caraca, eu estou parado porque eu não fiz, porque eu não faço, porque eu deixei de fazer. Então, queridos, eu queria hoje dar três abordagens aqui, bíblicas, sobre isso. A primeira, alinhar nossas expectativas em Deus. Vamos ler aí Lucas, capítulo 24. Irmãos, olha só esse contexto aí de Lucas. Nós temos Lucas, capítulo 24. Os discípulos no caminho de Emaús. É um texto que eu gosto muito. Foi a primeira vez que eu preguei na minha vida com 18, 19 anos, sei lá, por aí. Foi em cima desse texto. Qual é o contexto? Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, mas ninguém sabia ainda. Só quem tinha visto era a Maria Madalena e alguns discípulos tinham visto. Mas ainda era assim, acho que teve, acho que não teve. Não era uma coisa assim absolutamente patente. Jesus não tinha ainda aparecido. Lê comigo aí. Vamos ler a partir do 13. Capítulo 24, versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles, dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Tremendo. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus. Olha a pergunta de Jesus. Que é isso que vos preocupa? Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais?
E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Aí Jesus fez de que não era com ele e lhes perguntou: quais? E eles explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha agora o 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Até aí, irmãos. Meus amigos, vamos lá. A gente conhece um pouco da Bíblia aí, né? Já está familiarizado com os evangelhos. Qual era a expectativa dos discípulos com Jesus? Era de um reino ali na hora, né? Essa é a verdade. Eles tinham uma visão, uma expectativa limitada a respeito da obra de Jesus. Tanto que Jesus falou, se não me engano, umas 3 ou 4 vezes, objetivamente, a respeito da morte dele e da ressurreição. Mas os discípulos não conseguiam perceber aquilo. Jesus falou: ó, eu vou para Jerusalém, vai acontecer, vou ser entregue nas mãos dos fariseus, depois eu vou para os romanos, e eles não perceberam. Quando aconteceu, eles falaram: pronto, acabou. Expectativa, frustração, tristeza e culpa. Jesus encontra com esses discípulos no caminho de Emaús, o que ele vê? Os caras preocupados. Puxa, e agora? Gastamos 3 anos andando com Jesus. A gente ouviu, estava bom demais, estava tudo acontecendo, cura, milagres, sinais, multidões, tudo. Estava bombando. 3 anos, e agora? Acabou. Preocupação. Tristeza. Nosso mestre morreu de forma terrível, açoitado, humilhado, espancado, depois foi para a cruz, virou um maldito, ficou gritando lá na cruz: Eloi, Eloi. Tristeza. Irmãos, alinhar nossas expectativas em Deus. Os discípulos, andavam com Jesus, estavam com Ele, mas a expectativa do reino não estava ainda clara. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que quando veio, colocou todo mundo na mesma página. Mas até então, eles estavam achando que Jesus ia virar um mega guerreiro, dominar os romanos, instaurar um reino judeu poderoso e tudo mais. Alinhar nossas expectativas em Deus. Quando a gente nasce de novo, irmãos, e aí eu quero também já dar uma alfinetadinha. Quando a gente nasce de novo, e aí para os novos que foram colocados em Cristo, quando a gente recebe esse lavar regenerador do Espírito, mais do que uma decisão que a gente toma, acontece uma realidade interior, que o nosso coração é retirado do coração de pedra, entra um novo coração, e esse novo coração começa a desejar coisas novas que antes não se desejava. Essa é uma grande marca do Espírito Santo. Porque você começa então a desejar coisas que antes você não queria, né? Gostos novos vão surgindo, desejos novos vão acontecendo. E essa é uma marca importante. Então, essas expectativas do novo nascido, da pessoa que converte, que entrega ao Senhor, começa interiormente a se alinhar com a expectativa do Senhor. Todo propósito, expectativa não alinhada com o propósito de Deus gera preocupação e tristeza. Toda expectativa, quando não está alinhada com o propósito de Deus na tua vida, te gera extrema preocupação e tristeza. Então, queridos, esse primeiro ponto é:
alinha as suas expectativas com as expectativas de Deus. Como que eu faço isso? Você pode orar, você pode buscar, você pode ir para as Escrituras, você pode se aconselhar, você pode testar isso com seu pai, com a sua mãe, você pode testar isso com seu amigo, com seu discipulador, você pode testar isso com seu pastor, você pode conversar e falar, eu estou tendo essa impressão, eu tenho esse desejo, queria repartir isso com você, porque isso está queimando no meu coração. Queria saber se isso é... Eu creio que isso é do Senhor, mas eu tenho medo de botar isso completamente diante de Deus. Mas eu preciso testar para saber sermos um e estarmos alinhados com o propósito de Deus. A hora que a gente alinha, isso cria uma força, a gente vai embora, irmãos. A gente vai embora. Agora, está numa expectativa. Coração preocupado, ocupado antes, tristeza. Coloca diante do Senhor. Senhor, é do Senhor isso? Eu deveria estar preocupado com essas coisas, Senhor. Eu não estou colocando meu coração em coisas que não eram para ser colocadas. Eu acho que eu estou colocando meu desejo em coisas que não eram para ser colocadas. Está me trazendo muita coisa ruim. Então, guarda isso. Coloca diante do Senhor. Segunda coisa. Então, a primeira é alinhar nossas expectativas em Deus. Segunda, que eu gosto muito, é o seguinte. Eu queria ganhar o torneio, mas eu perdi o torneio. Mas Deus sempre tem um plano por detrás do meu plano. Então, o plano de Deus eu já estava inserido ali dentro de perder aquilo. E isso só vai me tornar direcionado para aquilo que Deus tem para mim. Estou usando isso só como um mero exemplo. O texto é Romanos 8, 28. Todas as coisas, todas, até as suas escolhas erradas, até o teu plano bizonho, até a sua expectativa totalmente fora do propósito de Deus, está dentro de todas, porque todas aqui não tem nenhuma exceção. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus sempre tem um plano. Amém? Você pode ter plano ruim, mas Deus tem plano bom dentro do teu plano ruim. Você pode escolher mal, mas Deus escolhe bem mesmo quando você escolhe ruim. Vê o exemplo de Paulo. Paulo era um cara top. O cara era top. O cara era... Se fosse na nossa época, você falava inglês, alemão, igual inglês, alemão, espanhol. O cara falava as línguas da época, ele falava o grego, ele falava o hebraico, ele falava o latim, né, a língua romana. Ele é o cara instruído na cultura, mas acima de tudo, ele era piedoso. O cara era, entre aspas, tá, gente? Ele era muito crente. Ele era muito crente. Por que eu falo isso? Porque ele não... o que foi a história dele? Ele era um cara fervoroso lá no judaísmo, de repente surgiu a tal seita dos nazarenos. Pô, papo meio esquisito, falou que ele era o Messias e as coisas não batiam com o modelo mental dele, das Escrituras, aquela coisa da figura de Jesus de Nazaré. Ele falou, cara, isso é uma heresia destruidora, isso vai afetar a nossa estrutura, isso é uma heresia braba, nós temos que combater. Ele foi às últimas consequências para combater aquilo. Ele não foi assim de levezinho, não, vou falar um pouco na sinagoga. Não, ele falou, nós temos que prender esses cristãos, nós temos que impedir a propagação desses caras, nós temos que dissipar tudo, porque isso é errado. Ou seja, ele estava querendo fazer, ele não era hipócrita igual os fariseus, que tinham segundas intenções e ficavam assim, vamos destruir esses caras, que esses caras vão tirar o nosso poder. Não, ele era certo. Ele falou, cara, isso aqui é errado, eu preciso... Agora você vê, qual era o plano dele? Servir a Deus. O que ele fazia? Matava cristão, né? Aprisionava, batia, fazia os caras blasfemar. Ficava assim, ó, nega agora, fala que Jesus não é nada, confessa, fala. Tinha que blasfemar contra Jesus. Ele fazia isso. Mas Deus tinha um plano por detrás do plano. Deus sempre tem um plano.
Amém? Teu plano deu errado, Deus sempre tem um plano. Você escolheu errado, Deus sempre tem um plano. A misericórdia do Senhor sobre nós, ela é gloriosa. Eu vejo o exemplo de Paulo, acho maravilhoso. Fico pensando até nos próprios romanos que lincharam Jesus. Que coisa mais iníqua que aquilo? Os caras, pá, estava debaixo do plano de Deus. Ao Senhor agradou moê-lo. Né? Deus sempre tem um plano. Então, quero te animar de que, mesmo você tendo expectativas frustradas, e está com o teu coração cheio de tristeza, e às vezes carregado por culpa, que Deus tem um plano por detrás disso, meu querido. E que isso vai ser um tempo, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Deus, Ele pode transformar esse momento de expectativas frustradas em um alinhamento para o propósito dele. Porque uma hora você cai a ficha e você fala, entendi agora por que eu passei por isso. Entendi porque eu vim para Niterói. Entendi porque eu nasci nessa família. Entendi porque eu sou amigo do Heitor. Entendi, caiu a ficha. Eu estou inserido num plano. Deus me conduziu até agora para isso. Amém? Então, o seu plano pode ter dado errado, seu sonho pode não ter sido ainda concluído, né? Você está cheio de sonhos, cheio de planos, cheio de expectativas, mas está tudo, nada aconteceu. Aí você está cheio de, como diz a palavra, né? A esperança que se adia faz adoecer o coração. Você está com o teu sonho ali que você projetou, que você plantou, que você trabalhou para aquilo e nada aconteceu. Sua oração não foi respondida, as coisas não aconteceram, né? Deu tudo mudou de repente, mas o Senhor está no controle. Amém? Então, primeiro é alinhar nossas expectativas em Deus. O segundo é saber que Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. E a terceira coisa, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Guarde uma palavra para poder atravessar o deserto. O que acontece com a gente? Essa tem sido muito a minha experiência na minha vida pessoal. E para ilustrar isso, eu quero pegar o contexto e o texto dos discípulos. Dos judeus ali, do povo de Israel, chegando na terra de Canaã. Está relatado em Números, capítulo 13. Só vou ler um versículo. Mas qual é o contexto? Deus tinha dado uma palavra de que o povo de Israel ia conquistar Canaã. Isso era uma coisa líquida e certa. Deus tirou o povo do Egito e falou, vocês vão conquistar Canaã. Vão fazer um trilho, papapá, e quando chegar ali vocês vão conquistar. Quando chegou perto da terra de Canaã, ele separou 12 homens, um de cada tribo. Pegou Heitor, João, Miguel, Álvaro. Então, pegou 12, pincelou ali os príncipes de cada tribo e falou, agora vocês vão conquistar. Vão lá e espiem a terra. Você sabe o que aconteceu? Eles espiaram a terra, olharam, a terra era poderosa, a terra era maravilhosa. Tinham cachos de uva que eles tinham que carregar em 2, né, aqueles caixões. Porém, tinha a história dos inimigos. Tinha gente grande, a turma era muito alta, e as cidades eram fortificadas. Depois, eu lendo esse texto em Deuteronômio, fui vendo como que nossa mente é complicada, né? O relato de Moisés, já em Deuteronômio, que já foi um resumo, 40 anos depois, na hora que eles foram efetivamente entrar, eles chegaram e falaram assim, nós olhamos as cidades, e as cidades tinham muralhas até os céus. Ou seja, antes era uma cidade fortificada. Depois a cidade já tinha virado uma cidade, Torre de Babel. Lá no alto. Ou seja,
desanimou o povo. Desanimou o povo. O povo ouviu aquilo e falou, caraca, Moisés é um Zé Mané. Moisés tirou a gente do Egito e vai nos conduzir a gente para morrer nessa guerra, porque essa guerra não tem como ganhar. Os caras são gigantes, tem cidade fortificada, eles vão nos devorar. Aí olha o que nosso querido Caleb falou em Números, capítulo 13, versículo 30. No meio desse furdúncio, o Caleb chegou e falou assim, acharam aí? Números 13, versículo 30. Diz assim, certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Irmãos, minha chamada aqui é guarde uma palavra para atravessar o deserto. Vamos dizer o seguinte, você colocou sua expectativa em Deus, amém? Você cumpriu a primeira etapa. Poxa, isso aqui é o projeto de Deus para a minha vida. Só que agora tem um trilho, né? Você tem que percorrer o caminho. Esse caminho, nesse caso, demorou quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Nesse caso, a promessa de Deus demorou 40 anos. O cara tinha, se não me engano, Caleb tinha 40 anos ali e foi entrar na terra com 80. 40 anos andando no deserto. Mas qual foi a palavra que sustentou ele esse tempo todo? Certamente subiremos e possuiremos a terra. Prevaleceremos contra ela. Então, queridos, o que eu queria destacar hoje, nesse aspecto, é que se você não tiver uma palavra de Deus, específica do Senhor, alinhada com aquela expectativa, com aquele sonho que você teve, você prevarica, você não aguenta, você joga a toalha, você não se sustenta. Porque vão chegar os problemas, vão chegar as provações, e você não tem força interior de permanecer perseverante. Você joga a toalha. Se você não tiver uma palavra de Deus a respeito dos sonhos que Deus te deu, você joga a toalha. Quantas vezes você já jogou a toalha? Não precisa levantar a mão não, pensa. Quantas vezes você já jogou a toalha? Você começou, foi, falou, não deu, não dá. Já era. Agora a pergunta, você tinha uma palavra de Deus? Percebeu que a palavra de Deus não é só um livro para ser estudado, ela é um livro que precisa ser recebido, degustado e está dentro do nosso coração para a nossa vida diária. Eu lembro, eu tenho um amigo, um irmão, que não caminha com a gente, estava numa congregação envolvido em um monte de atividades, várias atividades. Isso aconteceu uma situação e ele deu uma famosa treta gospel, onde ele estava, e ele falou assim, não dá, deu chabu aqui. Eu só vou ficar naquilo que eu tenho uma palavra específica de Deus para eu ficar. Todo o resto ele abriu mão. E ficou só ali. Que coisa mais gloriosa, irmãos? Você ouvir a voz de Deus e falar, o que não tem palavra de Deus, não vou ficar não. Eu vou estar alinhado com o que a palavra de Deus diz para mim. Então, isso estou dizendo específico em relação à obra do Senhor, mas em relação a muitas coisas da nossa vida. Né? A sonhos, a expectativas, a relacionamentos, a tudo. Qual é a palavra de Deus que norteia a sua vida em relação às suas expectativas? Se você não tem, procura ter, corre para ter, busque, peça, deseje. Falou, Senhor, tem um salmo que eu adoro, que é de uma música antiga que eu canto até hoje. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte. Envia a sua luz e a sua verdade. Eu sempre clamo, Senhor, envia a sua luz e a sua verdade sobre mim.
Você que já recebeu a palavra de Deus, não foi ela que sustentou? Pode levantar a mão agora. No momento da luta, no momento do caos, quem que te sustentou? Foi aquela palavra que você recebeu. Não foi irmão, não foi isso, não foi aquilo, foi a palavra de Deus. Que a nossa palavra é personificada, é Cristo. Mas Ele se libera como palavra e nós degustamos a palavra e falamos assim, essa palavra agora não é mais a palavra de Deus, é a minha palavra, é um rema do Senhor específico de Deus para tocar a minha vida. Daqui eu não saio, daqui eu não mexo, porque eu tenho uma palavra de Deus. Quando eu leio Provérbios, a minha Bíblia antiga, a minha primeira Bíblia, quando eu me converti, ela tinha vários textos grifados. Infelizmente, lembrei de Salomão, roubaram também. Numa dessa de deixar, lá idos de apanharam, tinha uma capa de borracha bonita, enfim, foi embora. Toda grifadinha. E eu tinha lido uns textos de Provérbios que falava assim, o justo é intrépido como o leão. No Senhor nós desbaratamos exércitos. No Senhor faremos proezas. Eu fui grifando aquilo, e a cada vez que eu grifava, eu tinha 18, 19 anos, cada vez que eu grifava, aquilo ia enchendo meu coração, e parecia que eu comecei a ter 2 metros de altura. Eu fui ficando, parecia que eu estava falei, cara, o justo é intrépido como leão. E aquilo virou a minha realidade, eu fiquei alimentado daquilo durante meses, anos, e toda vez que eu começava a esmiaçar, eu pegava lá e via meus grifos. O justo é intrépido como leão, no Senhor desbaratamos exércitos, no Senhor faremos proezas, no Senhor subiremos, conquistaremos. Eu falei, Senhor, o Senhor está comigo. E o Espírito testificava no meu coração, óbvio que trazendo isso para uma realidade espiritual, de obra e tudo mais, não era essa coisa de, vamos conquistar um emprego novo, carro novo, não é nada disso. Estou falando em relação às coisas da vida, em relação às coisas de Deus. Mas eu quero te animar, queridos, que a edificação e a firmeza do discípulo está direcionada diretamente à a revelação que ele tem da pessoa de Jesus e da sua união com Ele. A Bíblia, quando ela se torna você pega e ela se torna elementos que conseguem te alimentar e alimentar a sua fé na sua vida prática. Porque, novamente, irmãos, nós estamos falando de escatologia aqui durante vários dias, né? Nossa expectativa escatológica está firmada no Senhor. Eu só quis dar esse contraponto para falar das nossas segundas-feiras, que as nossas expectativas aqui não estão tão distantes do Senhor. Amanhã já é agora. Né? O marido que não converte está ali. Precisa de converter e não converte. O filho também está. A filha. E a mãe ali buscando, batendo, Senhor, angustiando. Então, queridos, eu quero hoje, profeticamente, nos colocar diante do Senhor para renovar nossos sonhos em Deus. Amém? Renovar nossas expectativas em Deus. Em primeiro lugar, elimina expectativas que não são dele. De quem está falando aqui, eu creio que o Espírito Santo já pode ter tocado aí no seu coração e falado, isso aí, sai disso. Isso aí não pertence, não está no meu propósito para a tua vida. O Espírito Santo já começou a tocar no teu coração, então, saiba que é Ele mesmo, eliminando. Sabe, se é uma coisa muito difícil, coloca no altar de Deus. Fala, Senhor, estou entregando isso aqui, eu sei que isso não é teu. Isso me preocupa, isso me traz tristeza, isso me angustia de uma forma que não é do teu propósito para a minha vida. Estou entregando. Depois lá na frente isso vai acontecer, eu não sei, mas a partir de agora isso não é uma expectativa minha, eu saí disso. Eu quero alinhar minhas expectativas com o teu coração. Segundo é saber que o que deu ruim, deu ruim. O que passou, passou. O que você levou de onda na cabeça, levou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não adianta ficar olhando agora para trás e se lamuriando. Puxa, aconteceu, estou agarrado nisso há anos. Não. Quero dar, em nome de Jesus, um basta nisso. Solta isso. Isso aí não pertence ao Senhor. Esse peso, essa angústia, essa trava,
essa palavra que entrou no seu coração de que isso vai ser assim, porque é assim, não. No Senhor, você pode ser liberto, transformado, eliminado disso. Não tem por que ficar remoendo isso. E em terceiro à medida que você tiver com clareza o propósito de Deus para a tua vida, irmão, busca a palavra de Deus. Porque sem palavra de Deus, a gente cai pelo caminho, igual esses caras caíram. Eles estavam com a mesma equipe, eram os mesmos caras. Chegaram, viram as mesmas coisas. Viram a terra, viram os homens, viram os desafios. Dois guardaram a palavra no coração e falaram assim: o Senhor me deu isso aqui, o Senhor me deu. Os outros. Então, guarde diante do Senhor palavra de Deus para a tua vida. Vamos alinhar nossas expectativas em Deus, colocar nossa vida em Deus. Amém?